chegou aí, por último, para quem está entrando. Para mim é um prazer enorme falar sobre correção, porque é um tema que eu adoro. É uma oportunidade incrível a gente trabalhar com correção. É uma coisa que já ouviu o ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. E esse é o momento, né, de beber água limpa, porque é um assunto que está em alta agora e muito se fala de despigmentação. Mas correção é um assunto muito mais complexo, um assunto que envolve muitos outros detalhes além do que uma simples despigmentação. E é isso que a gente vai desmistificar hoje. A gente vai falar sobre quais são os métodos de despigmentação e falar também o que faz a correção ser tão mais especial que simplesmente despigmentar. Então, hoje é um dia que a gente faz a diferença, porque as nossas clientes precisam disso. Precisam de micropigmentadoras que trabalhem com correção, que estão especializadas em correção. Porque trabalhar com correção, gente, é uma responsabilidade e é uma responsabilidade maravilhosa, porque a gente realmente transforma olhares de pessoas que estão insatisfeitas com procedimentos anteriores. E isso é muito mágico, isso é muito lindo. Então, eu quero agradecer a todas que estão aí, se dando essa oportunidade de conhecer melhor o método SOS Sobrancelhas. Bom, gente, ser diferente no mercado, fazer a diferença no mercado, são escolhas diárias que a gente faz. Então, muito se vê, às vezes, alguns micropigmentadores reclamando, às vezes, até do próprio trabalho. Então, são escolhas diárias que a gente faz. Todo dia a gente está ali disposta a se atualizar, a aprender mais, a treinar e conhecer outros métodos. E, assim, eu acredito que ninguém gostaria de despigmentar trabalhos. A gente queria que todo mundo fizesse um trabalho bonito. Mas a gente não adianta a gente ficar no negacionismo e fingir que o mercado não pede isso. Esse é o futuro da micropigmentação. Trabalhar com correção é o futuro da micropigmentação. E é isso que eu estou propondo para vocês, conhecerem mais do que é corrigir sobrancelhas. E eu quero trazer aqui para vocês hoje que nem todas as sobrancelhas, nem todos os casos, a gente vai precisar despigmentar. Às vezes a gente vai precisar ter um conhecimento técnico sobre correção, sobre neutralização, sobre camuflagem. Então, a gente pode fazer uma correção sem ter que passar sobre todo o processo de despigmentação, que a gente sabe que é um processo mais longo. Então, a gente consegue sim, às vezes, em uma sessão, já resolver o problema dessa cliente. E, gente, o erro, ele é normal, ele faz parte do processo, tá? O que eu sempre trago para as minhas alunas é não ficar apontando o dedo para o outro, para a gente não ficar criticando o trabalho do outro, tá? Até mesmo quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, a gente está apontando 3 para a gente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter ética ao trabalhar com correção. E errar, gente, é normal. Errar é humano. A gente não pode permanecer nesse erro, a gente tem que melhorar, a gente tem que se atualizar, tá? E trabalhar com correção, quando você se especializa em correção, você vai diminuir as chances de você errar. Porque quem despigmenta, quem corrige, não erra. Você entende por que os erros acontecem. Então, você vai minimizar aí os seus erros durante o processo de micropigmentação, na construção do trabalho. E já tem muitos anos que a gente tem a micropigmentação aí, né? Eu brinco que eu faço parte do Jurássico da micropigmentação. Tem mais de 9 anos que eu estou no mercado e, assim como eu, muitas outras micropigmentadoras. O que eu quero dizer com isso? A gente já passou por um processo, né, que a gente já errou para que a gente tenha o conhecimento hoje refinado para trazer para vocês de forma que vocês não cometam os nossos erros. Então, hoje a micropigmentação melhorou. Hoje a micropigmentação é de forma diferente do que 9 anos atrás e foi um processo de construção.
gente, há 9 anos atrás era completamente diferente de hoje. 2 anos atrás até hoje, a gente já melhorou o nosso trabalho. Então, o processo de correção, ele não vai servir só para o erro que o outro cometeu, não. Às vezes vai servir para as nossas próprias clientes que estão retornando para refazer o trabalho. Porque a sua cliente, eu tenho cliente desde 9 anos atrás, que me acompanham até hoje. Se você está na área aí pelo menos há 2, 3 anos, você tem cliente e é a sua obrigação, o seu trabalho hoje está melhor do que 2, 3 anos atrás. Então você vai usar o método de correção nessas clientes também. Não é só para despigmentar, é para corrigir pequenos erros. Há erros bizarros. Então a gente tem a possibilidade de corrigir até o nosso próprio trabalho ou refinar o nosso próprio trabalho. Não necessariamente tem que ter um erro ali, mas simplesmente o fato da micropigmentação se atualizar, se refinar, a gente pode simplesmente melhorar isso para nossa cliente também, tá? E comece pelo básico, não desvaloriza o básico, que é o design. Gente, o design de sobrancelha, se você faz um design correto, se a sobrancelha, se os fios ali chumbarem, ou se um fio expandir, é muito mais fácil de corrigir do que um design errado, tá? E a cliente, quando você respeita a sobrancelha dela, quando você respeita a própria sobrancelha dela, o próprio formato, é muito mais fácil a identificação dela com o novo procedimento. Agora, se você transforma demais, se você muda demais o que é natural da pessoa, ela vai ter uma dificuldade maior de se identificar com aquilo. Gente, eu vou convidar vocês que estão aí no Instagram para migrarem para o nosso canal no YouTube, tá? É só você clicar no link da bio e aí você vai ser direcionado para o grupo onde a gente enviou o link da live, porque é uma live que é específica para o nosso grupo aí fechado, tá? Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês a aula que eu preparei e esses slides eles vão passar somente no YouTube, tá bom? Então aqui é só para eu me comunicar com vocês e direcionar aí para o YouTube. Qualquer dúvida pode mandar direct aí que a nossa equipe tá respondendo, pode entrar no grupo que vai estar lá o link, tá? Bom, gente, agora eu quero contar para vocês a história de como eu comecei na correção. E eu acredito que a maioria aqui de vocês, a maioria dos profissionais liberais, nem só micropigmentadores, já passaram pelo que eu passei. Bom, gente, bem no início da minha carreira, né? Não era tão início, já tinha uns 2 anos assim. Uma das minhas melhores amigas, assim, fez um procedimento com outro profissional. E quando isso acontece, a gente se sente muito desvalorizado. Isso é uma coisa que chateia, que a gente não consegue nem explicar, né? A gente fica até sem graça de encontrar com a pessoa e ver que ela fez um procedimento e mesmo você estando ali, a pessoa optou por outro. Então isso a gente se sente muito desvalorizado. E foi assim que eu me senti. E para minha surpresa, né, pela segunda vez, ela não gostou do procedimento e aí na hora de procurar para corrigir o procedimento, ela me procurou. Só que era um procedimento que não dava simplesmente para fazer outro por cima. Me conta aí, o que você acha que eu fiz? Se eu ajudei ela ou se eu não ajudei? Vai me falando e eu vou contando aqui. E me conta também o que você faria nessa situação. Gente, nessa época, né, já deve ter uns 6, 7 anos aí, a gente não se falava muito de despigmentação nem de correção. E aí, eu ajudei essa minha amiga e pra mim foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Fiquei muito triste, né, por ela ter feito com outro profissional, mas ela ainda me deu a chance de poder ajudar e mostrar que ainda confiava no meu trabalho. E eu não entrei muito nesse aspecto, né, mas eu achei que fosse uma oportunidade, já era um assunto que eu tinha interesse. Então eu encarei aquilo como uma oportunidade de estar trabalhando com algo que poucas pessoas faziam
e que já estava começando a ser bastante solicitado, porque já tinha muitas pessoas. Paola, o link está no nosso grupo. É só você clicar no link que vai ser direcionado, tá? Qualquer coisa você entra em contato com a equipe, você tem um telefone do Guilherme. Gente, naquele momento eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. E eu comecei realmente a estudar profundamente sobre o assunto. Eu já estava inscrita no primeiro congresso internacional que teve em São Paulo, então lá já falava sobre despigmentação. E aí eu tive a oportunidade de ir ver sobre o assunto, fiz os cursos que eu vi disponível. Tá bom demais. Tá? Qual conexão você tá aí? Gente, me conta aí se tá travando para vocês. Tô no Super House. Qual que vocês estão? Também, a sua não tá, sua outra conexão não tá boa, não? Vou pro Super Chicão. Não. A sua, do telefone. Gente, só vou trocar a internet aqui para melhorar a conexão aí de vocês. Vamos lá. Me conta aí se está travando, se vocês estão me escutando. Tá travando? Vamos melhorar isso aqui. Tem delay. Bom, vai me contando, eu troquei a internet aqui. A gente tá chovendo demais, né? Então, as internets aqui estão um pouquinho ruim, um pouquinho de paciência. Já troquei aqui e vamos lá. Vocês estão me escutando? Como é que tá? Tá bem? Então vamos lá. Gente, então continuando a minha história, eu tive a oportunidade de atender essa cliente, essa amiga, né, na verdade, que virou cliente, né, depois de ter me traído. E aí, eu fiz os cursos que eu conhecia, que eu tinha conhecimento que existia. Então, eu fiz um curso em Florianópolis, fiz um curso em Brasília e foi uma grande oportunidade para mim. Na época eu estava cursando também faculdade de cosmética. Eu sou formada, né, estética e cosmetologia, e nisso eu tive a oportunidade de receber a ajuda das minhas mentoras também para a gente olhar o que seria melhor de home care, tudo para a gente conseguir acelerar os resultados do ácido, né? Então na época eu fiz algumas sessões de ácido nela, a gente conseguiu remover esse procedimento, foi um sucesso. A gente clareou esse procedimento, acredito que umas 3 a 4 sessões, a gente fez uma nova micropigmentação. E, gente, isso foi o meu primeiro estudo de caso. Eu tinha um portfólio, assim, já, né? Eu já tinha um antes e depois para mostrar para as clientes. E isso é muito importante pra gente, né? Hoje a gente tem um Instagram, na época eu acho que era Facebook. E eu postei as fotos, né? Eu sempre postava no meu Facebook. E nisso eu comecei a receber outras mensagens de pessoas que viam e tinham às vezes algum parente e que a pessoa não achava recurso para poder fazer essa remoção. E nisso eu fui recebendo mensagens, fui recebendo aí outras indicações e aí dessa forma o meu trabalho foi se propagando. Gente, eu tive oportunidade depois, né, com essas pessoas. O que eu mais falo, que foi bom ter feito isso com o primeiro estudo de caso com a minha amiga, que eu fiquei mais tranquila.
Recebi algumas perguntinhas, eu já vou responder aqui, tá? Então, me tirou um peso. Não que eu não tinha responsabilidade sobre aquele procedimento, mas eu não tinha aquele peso de ser uma cliente já pagante logo de cara. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar bem com calma, bem tranquila, até mesmo porque eu estava até com um pouquinho ressentida com ela de ter feito procedimento com outra pessoa, mas eu agradeço a oportunidade aí de ter trabalhado. Acho que tudo tem um propósito e teve esse propósito na minha vida, de ter coragem de iniciar aí na correção. Depois eu fiz os testes como eletrocautério, comecei a fazer vários estudos de caso antes de fornecer isso para as clientes. Então, quem ia me procurando, eu fui fazendo alguns estudos de caso para mesmo gerar o portfólio. Igual eu falo sempre com as minhas alunas, é importante a gente ter foto do que a gente faz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras e isso vale muito na micropigmentação. Gente, e depois eu comecei a trabalhar desde erros mais simples a erros mais bizarros. Foi onde entrou a camuflagem corretiva. A camuflagem, ela é essencial no trabalho de correção. Ela vai fazer com que a gente consiga mudar o nosso design. Então, existem alguns casos que a gente vai ter que despigmentar e corrigir, e alguns casos que a gente vai só corrigir, sem ser necessário a despigmentação. E eu explico isso tudo aí pra vocês, tá? Sabe o que eu achei lindo? Lindo? Foi que eu comecei a receber mensagens de outras micropigmentadoras, indicações de outras micropigmentadoras. Então eu comecei a atender clientes de outras micropigmentadoras. Sabe por que eu achei isso muito lindo? Porque eu levo para mim que nós somos uma classe. Eu não represento a Larissa Cota, eu represento a classe da micropigmentação. E eu vi que outras pessoas pensam igual a mim. Então a gente é uma classe, elas me respeitavam e tinham coragem de me indicar, confiavam no meu trabalho e confiavam na minha ética profissional. Então isso para mim foi muito maravilhoso. E com o passar do tempo, isso começou a busca pelo curso também de despigmentação que eu dava na época. E eu fiz algumas turmas presencial na época e depois não dei mais continuidade. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando surgiu o curso online, na verdade, antes da pandemia eu já ministrava curso online de micropigmentação e depois da pandemia a gente teve aquele boom do curso online, né? Então, quando teve aquele boom, eu tive a ideia de passar o curso SOS para o método online. Por quê? Porque presencialmente a gente não consegue fazer todo um estudo de caso. Você vai conhecer a técnica manualmente, mas o estudo de caso, ele vai ser feito somente através do curso online. Você tem a oportunidade de ver como o cliente chega, você vê todas as sessões de despigmentação, seja o método que a gente escolheu. Então você vai ver o resultado de uma sessão para outra. A gente escolheu vários estudos de caso para trazer a maior quantidade de casos possíveis diferentes. Então, tem alguns casos que a gente faz todo o procedimento com despigmentação química, tem casos que a gente intercala tanto a despigmentação química quanto o eletrocautério. Tem casos que a gente já faz a correção direto. Mostro para vocês também a neutralização, que é essencial, principalmente pós-despigmentação, quando fica um resíduo, tá? Em alguns casos a gente consegue remover 100% do resíduo, mas assim como na micro, vai depender muito de vários fatores. Não tem aquele procedimento que naturalmente fica mais bonito porque a pele da cliente é melhor, porque a cliente cuida melhor da pele, porque o biotipo da pele é melhor, porque a sobrancelha naturalmente é mais bonita. Então tem vários fatores que vão auxiliar também na correção e despigmentação, tá bom? Então tem alguns casos que a gente não remove o pigmento 100%, onde entra a camuflagem corretiva e entra aí um novo design, tá? E no curso online a gente acompanha tudo isso
desde a primeira sessão da cliente chegando. E eu gosto que vocês vejam também a evolução da cliente psicologicamente, como ela às vezes chega frustrada, prostrada e no final, no último dia da sessão, ela muda o ar dela completamente, ela tá mais animada, ela já tá sorrindo. E trabalhar com correção é isso, gente, é mexer muito com a autoestima do nosso cliente. E isso é realmente encantador ver essa transformação. E somente no curso online que a gente consegue ver toda essa transformação, estudo de caso e principalmente ver cicatrizado, tá? Isso é muito importante, ver o procedimento cicatrizado, quando dá retoque e onde dá retoque. Então a gente grava para vocês até o retoque, tá bom? Bom, eu vou ler as perguntinhas aqui. Tem uma cliente que teve que fazer o laser, Priscila. Priscila, você era uma cliente sua ou era uma cliente de outra pessoa? Eu não entendi muito bem, assim, se a cliente chegou depois de ter feito o laser. Mas, né, trabalhando com o método SOS, a gente trabalha com 2 métodos de correção. Não é necessariamente fazer o laser. Eu queria falar um pouquinho de laser para vocês, gente. Porque muitas micropigmentadoras às vezes não entram na área de correção achando que o laser é a única saída ou que é melhor, tá? Isso é realmente um mito, porque a gente consegue despigmentar com o eletrocautério e com o ácido qualquer tonalidade de pigmento, tá? Inclusive o laser, ele não responde a todos os tipos de micropigmentação. Tem algumas sobrancelhas que ele não despigmenta, sobrancelhas avermelhadas ele não despigmenta. Então, de qualquer forma, você teria que trabalhar com outro método de despigmentação. Franciane, qual o melhor método para fazer essa correção? Bom, eu faço tanto a despigmentação química quanto o eletrocautério. O custo-benefício é maravilhoso. Um ácido a gente compra na faixa aí de 150 a 300 reais, vamos colocar por aí. E um eletrocautério também, na faixa de 150 a 300 reais, ou um pouquinho mais caro, dependendo do modelo do eletrocautério, tá? Então, a gente consegue, em uma cliente já, vamos dizer, recuperar o investimento, mais ou menos, tá? Porque eu cobro o dobro do valor. Pessoa chegou para mim para fazer uma micropigmentação, eu cobro 600 reais. A pessoa vai corrigir, vai despigmentar, eu cobro o valor da micropigmentação mais a micropigmentação. Se é só um caso de correção, que a gente não vai precisar fazer várias sessões de despigmentação, eu cobro 50%, né, da despigmentação, ou seja, 900 reais. 600 reais da micro e coloco um adicional, né, se tiver que fazer alguma neutralização ou camuflagem. Então, dentro do curso a gente avalia e também, gente, coloco sempre estudo de casos aí para vocês no Instagram. Às vezes eu filmo os estudos de caso e falo para vocês qual método que eu estou usando, o que eu estou usando. Mas os métodos eu ensino lá no SOS. Pode despigmentar e usar o eletrocautério? Pode. Em alguns casos, eu intercalo os métodos de despigmentação. Aí a gente tem que avaliar cada caso. Geralmente, quando está muito fora do design natural da pessoa, eu realmente faço com eletrocautério. O eletrocautério, ele é excelente. A gente tem alguns pontinhos, alguns segredos, né, pra gente fazer uma boa despigmentação. Todos esses estudos que eu fiz durante esse período que eu contei pra vocês, que eu fui trabalhar com a minha amiga, né, fui fazer a despigmentação dela, a gente testou vários home care e ao longo desse tempo a gente foi desenvolvendo essa técnica e foi criando alguns pontos, alguns métodos onde a gente ia refinando o nosso trabalho e conseguindo acelerar o resultado da despigmentação. São alguns segredos, são coisas que a gente foi vendo que foi tendo melhor resultado do que simplesmente ir lá e colocar o ácido. Então a gente faz um home care específico para a nossa cliente, para que ela ajude a despigmentação. A gente pode continuar mandando as perguntinhas, eu vou começar a mostrar para vocês aqui algo que eu queria compartilhar. Mas antes eu queria falar com vocês, gente, que eu não preciso nem ficar aqui convencendo vocês. Se vocês já são da área de micropigmentação,
vocês sabem que a maioria das nossos clientes, mais de 70%, já tem um procedimento anterior. E, gente, a micropigmentação, ela é uma ciência de verdade transitória. Anota isso aí, porque isso tem que estar aí, sempre aí pra gente lembrar. O que seria isso? Se você fez uma micro, quando você for retocar, a cliente vai voltar daqui 1, 2 anos, o seu trabalho tem que ter melhorado. Não só melhorado porque você se especializou, treinou, e porque a micropigmentação está em constante evolução. Então, se você continuar evoluindo profissionalmente, você vai precisar fazer adaptações no trabalho que você fez de uma cliente há 2 anos atrás. Se você já está na área há 2, 3 anos, as clientes que você recebe hoje com certeza têm essas adaptações para fazer. Se você começou agora, você pode aí já começar junto com a correção, porque daqui 2, 3 anos, quando você estiver retornando às suas clientes que fizeram micropigmentação hoje, você vai precisar fazer essas adaptações, tá? Além de clientes que vêm de outros profissionais com procedimentos aí que a gente vai ou corrigir ou despigmentar. Bom, gente, eu vou mostrar um erro muito comum aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. Então, queria mostrar para vocês. Gente, quem tá aqui no Instagram vai lá pro YouTube que eu tô mostrando tudo lá. É só entrar no grupo a partir do link que tá na bio e lá você tem um link para ir direto para nossa live, tá? Gente, aqui olha, tá dando para enxergar direitinho aí? Me conta aí se vocês estão conseguindo enxergar. Tá tudo certo aí? Ó, aqui eu trouxe um erro muito comum, tá? É um erro de... Além do erro do design não estar muito bonito, mas não tem nada muito grave. Não tá bonito, não tem nada muito grave. Mas isso é erro de principiante. Por quê? Porque a pessoa se preocupa tanto em conhecer a técnica que ela não se preocupa em estudar as outras coisas. Que, por exemplo, estudar a pele, biotipo cutâneo, estudar sobre colorimetria, ela fica fissurada ali na técnica e esquece que os outros estudos são importantes também. Então é muito comum a gente receber esse tipo de cliente com alta saturação, ó, na cauda e no início da sobrancelha. E por que que isso é comum? Porque a gente tem aí o início e o fim da sobrancelha, a pele é mais fininha. Então a pessoa mantém o mesmo peso de mão do início ao fim das sobrancelhas e comete esse erro. Isso, gente, é realmente muito comum. A gente vai receber muita cliente assim que fez um procedimento aí com a pessoa que está iniciando ou uma pessoa que realmente não se atualiza, porque isso, a partir do momento que você faz uma errada, gente, você não pode errar a segunda. Isso é muito grave, porque a gente vai ter que despigmentar aqui. Se você erra a profundidade, você erra tudo. Você chumba a sobrancelha e acaba tatuando a sobrancelha da pessoa, tá? Gente, e cada vez mais a gente vai ter trabalhos para corrigir. Se hoje a gente tem 70%, a chance disso ir aumentando ao longo do tempo é muito maior, porque cada vez mais entram pessoas na área de micropigmentação e a gente vai ter sempre pessoas aí cometendo erros. E a gente sempre vai ter duas vertentes: a despigmentação mais a correção, ou somente a correção quando a gente não tem alta saturação de pigmento e quando o desenho tá bom. O que seria alta saturação? Quando a gente vê que tem muito pigmento ali na sobrancelha. Quando tá clarinha, a gente já corrige direto, tá? A gente não importa, a gente já faz a correção direto. No dia que a pessoa chega lá, a gente consegue fazer o trabalho completo. A gente opta por despigmentação quando o desenho está ruim e quando a gente tem alta saturação. Gente, vou mostrar aqui para vocês um caso aqui que realmente chegou e me impactou. A gente vai ver aqui, olha.
Olha esse caso. Eu acho que foi um dos casos mais bizarros que eu já recebi, que realmente estava completamente errado. A pessoa ignorou completamente o design anterior da cliente e mesmo ela ignorando, fazendo outra sobrancelha, ela fez uma sobrancelha ainda ruim. Se ela ainda tivesse feito algo legal, o que a gente tem de errado? Olha, o ponto alto, que é o ponto B, que é o ponto aqui, né, do meio da sobrancelha, ele sempre tem que ser mais alto do que o ponto A, do que o início da sobrancelha, para a gente ter uma sobrancelha arqueada. Então, ela ainda conseguiu fazer um desenho completamente fora da sobrancelha dela e um desenho ruim. Então, gente, é por esses casos que eu venho aqui hoje compartilhar isso com vocês. Isso para mim, eu considero, gente, isso como uma missão, de verdade. Porque o meu conhecimento só comigo, de correção, ele tem valia, mas ele é de pouca valia. Eu abranjo muito poucas pessoas. Eu só vou conseguir corrigir as clientes que chegam para mim. Eu ensinando isso para vocês, vai abranger o mundo, vai abranger todas as clientes de vocês também. E a transformação vai ser muito maior. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu queria muito compartilhar isso, porque eu quero muito compartilhar a correção aí, o máximo que eu puder. Gente, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, que às vezes vocês que estão começando não entendem. Quando uma sobrancelha tá avermelhada, isso não é culpa da profissional, tá? Porque a gente tem dois tipos de pigmento, pigmento orgânico e pigmento inorgânico. E esses pigmentos, quando implantados mais profundos na pele, eles vão deixar um resíduo. Hoje a gente trabalha para não deixar resíduo, a gente trabalha bem mais leve na pele. Mas, igual eu já falei com vocês, há 2, 3 anos atrás, os nossos procedimentos eram completamente diferentes também. Sempre está em mudança. Então, a gente trabalhava um pouquinho mais profundo e gerava esse resíduo avermelhado quando o pigmento é inorgânico e acinzentado quando o pigmento é orgânico, tá? E eu quero aqui acabar com outro mito, que é esse caso aqui. Me conta se precisa de zoom também esse caso, onde a gente vê um pigmento bem azulado, arroxeado até, né? Essa sobrancelha chegou para eu fazer a correção. O que a gente tem aqui? Muitas pessoas acham que esse erro é um erro de colorimetria. E não é um erro de colorimetria. Isso é um erro de profundidade. E eu vou explicar isso para vocês. Aqui a gente tem um erro de profundidade, tá? Então, uma sessão, gente, você tá achando aí que precisa de laser para corrigir esse tipo de sobrancelha? Não precisa. Isso aí eu fiz uma sessão de despigmentação química. Uma sessão. E por que eu fiz uma sessão apenas? Porque a gente trabalha com a camuflagem corretiva. Nessa região aqui, ó, a gente teve que camuflar. Aqui, ó, olha o resultado da camuflagem. Olha como que ficou a transformação dessa cliente. Aqui a gente tinha um excesso de pigmento, errou na profundidade. Olha até onde vem uma micro antiga, parece que ela tinha uma, depois fez outra aqui por cima. E a pessoa ignorou o desenho anterior e fez aqui, deixando esse residual. Então a gente melhorou esse design, pegando, apesar dela ter pouco pelo, mas respeitando o próprio design dela, levantando esse ponto alto, dando esse olhar mais arqueado nela, porque aqui também, ó, o ponto B, apesar dela ter levantado ainda a sobrancelha tirada do desenho, o ponto de arqueamento ainda está mais baixo que o ponto de início de sobrancelha. A gente sabe que a gente não pode fazer isso. Outra questão é a gente diminuir um pouquinho a cauda, que estava super grossa e mais comprida do que deveria. Então a gente só consegue mudar, transformar o olhar da nossa cliente de verdade trabalhando com a camuflagem junto, tá? A camuflagem aqui ela já está cicatrizada, olha como a gente afinou e foi uma sessão só. Se essa cliente não quisesse fazer mais o procedimento, talvez seria necessário mais do que uma sessão. Se essa cliente
não quisesse refazer esse procedimento, além de fazer mais sessões, a gente ia ter que fazer uma camuflagem, né, na sobrancelha inteira, caso não saísse o procedimento todo, tá? Se o pigmento não saísse todo, a gente ia fazer uma camuflagem aqui. E por que a gente ia fazer essa camuflagem? Pra gente não deixar resíduo nenhum. A gente também pode utilizar a camuflagem para isso, tá? Aí você não precisa remover 100% o procedimento. Gente, no Instagram não aparece a imagem, tá? Por isso que a gente tá fazendo a live pelo YouTube, pra gente compartilhar a imagem. Só você entrar no link lá que tá na bio para você participar do grupo. E lá a gente já enviou o link para vocês acessarem aí a live pelo YouTube. Então aqui, gente, foi isso. Foi feita uma sessão de despigmentação química, a gente fez um novo desenho, fez a shadow e fez a camuflagem. Se não fosse a camuflagem aqui, a gente não teria esse resultado maravilhoso de fazer tão rápido esse trabalho de correção com apenas uma sessão de despigmentação. E a gente também não poderia modificar o design, porque é só com a camuflagem que a gente consegue. Por quê? A gente não pode fazer isso que a pessoa fez anteriormente, ó. Fez um novo design e deixou o resíduo aqui. Isso fica horrível, pelo amor de Deus. Então, gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês por que é um erro de profundidade. Aqui a gente tem a foto do oceano, tá? E o que seria a cor? Vamos entender aí primeiro o que seria a cor. Então, a cor, gente, nada mais é que a percepção dos nossos olhos, a luz que o objeto absorve ou reflete, tá bom? A cor, ela só vai ser revelada por uma fonte de luz, ou seja, se a gente apagar as luzes todas aqui, a gente não vai ver nada, não vai ver cor nenhuma. O exemplo disso é esse oceano, porque quando a gente tem mais profundidade, a gente tem uma coloração aqui, ó, escura. Então, até o oceano, ele consegue representar isso, a refração de cor. Então, quando a gente não tem essa refração por conta da profundidade, a gente não vê aí o azul clarinho. E assim acontece com os nossos procedimentos. Se você pegar uma cor, pode ser o castanho claro, o castanho mais claro que tiver, e aprofundar na pele da cliente, vai ficar chumbado, vai ficar azulado, vai ficar escuro, tá? E não é erro de colorimetria, é profundidade. Se você errar a profundidade, não importa a cor que você colocar, esse procedimento vai ficar escuro, porque ele está mais profundo, ele não consegue refletir a cor da forma que deveria, então ele não fideliza a cor. Por isso que a gente trabalha de formas mais sutis, mais naturais, e por isso que toda sobrancelha que a gente aprofunda, independente da cor, fica com esse aspecto azulado e muito mais escuro do que a cor de verdade, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. E quando a gente trabalha, a gente vai deixar somente o peso do dermógrafo, a gente não vai forçar esse dermógrafo na pele. É isso que acontece, os erros aí de profundidade. Gente, eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar para vocês uma camuflagem, porque tem muita gente que tem receio da camuflagem e fala que a camuflagem, vamos lá, e fala que a camuflagem fica isso, fica aquilo. O que acontece? Muita gente faz a camuflagem sem se especializar por conta própria do cabeção. E isso dá ruim. Por quê? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, tá? O pulo do gato do negócio. A gente não pode, em hipótese nenhuma, usar coloração da pele bege para tampar procedimento. Fica amarelado, tá? Então, não é como outros tipos de camuflagem, como camuflagem de estria, por exemplo, a gente tem uma base ali branca.
que aí a gente escolhe uma cor parecida com o tom da pele e camufla aquela estria. Não é dessa forma na sobrancelha. A gente não está lidando com uma parte branca, a gente está lidando com cor. Então, em hipótese nenhuma, você pode colocar um bege ali. E é isso que acontece, os erros. É aí que acontecem os erros, porque a pessoa acha que é o óbvio, pega as colorações, tons de pele e fazem as belezinhas que a gente vê por aí. Então, deixa eu contar para vocês. O segredo da camuflagem é a técnica específica, que é totalmente diferente da técnica mesmo da sobrancelha. A gente quer outro objetivo ali. E é com duas cores, porque a gente tem mais de 60 tons de pele. A gente tem 6 fototipos, mas a gente tem mais de 60 tons de pele no Brasil. A gente tem muita coloração. Então pensa, se você tivesse que escolher a cor igual para todo mundo, seria impossível, né? Pensa o tanto de tinta que a gente não ia ter que ter. Com 2 pigmentos, a gente faz misturas. Eu mostro para vocês quais são os pigmentos direitinho, como que a gente faz essas misturas, qual o tom ideal para cada pessoa, que é super tranquilo de achar depois que a gente sabe os pigmentos corretos e a técnica correta de trabalhar com camuflagem. E aí a gente consegue camuflar esse procedimento sem ter alteração de cor. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de uma cliente minha que tem a camuflagem, foi uma das minhas primeiras clientes. Tem o procedimento cicatrizado, tá? Está cicatrizado há 6 anos. Tem 6 anos que ela fez o trabalho de correção pela primeira vez, agora ela volta anualmente para dar o retoque na sobrancelha. A camuflagem a gente não retoca mais, tá? Então tem 6 anos que está camuflado e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Gente, vou mostrar para vocês um procedimento cicatrizado há muitos anos, já tem uns 6 anos que a gente fez uma correção, ó, e aqui, ó, uma camuflagem. Olha como que fica perfeito. Aqui a gente camuflou também, ó. Dá pra ver bem pouquinho. Tinha o procedimento dela era bem mais alto. E aqui também, ó. Aqui dá pra ver um pouco mais, ó. Quando mexe assim, ó. A camuflagem foi feita toda nessa parte aqui, ó. A gente despigmentou e fez o procedimento. Ela dá o retoque anual. E aí já tem uns 6 anos que a gente tem esse resultado aqui, ó. A gente não retocou hoje a camuflagem não, só a micropigmentação. Gente, vou mostrar pra vocês um procedimento cicatrizado há muitos anos. Já tem uns 6 anos que a gente fez uma correção, ó. E aqui, ó, uma camuflagem. Olha como que fica perfeito. Aqui a gente camuflou também, ó. Dá pra ver bem pouquinho. E aí, gente, eu falo que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ficou fantástico esse resultado. A gente não retoca mais, fica imperceptível, tá? Foi um dos meus primeiros casos de correção. Já tem 6 anos que está cicatrizado. E essa cliente, gente, nossa, por sorte minha, vocês viram que a sobrancelha dela estava bem fora do desenho natural, né? Ela só tem mulher na família, gente. Penso tanto que eu não trabalhei, o tanto que ela me indicou pessoas que não precisavam de corrigir necessariamente, tá? Pessoas mesmo que era simplesmente fazer o procedimento, porque se você tem autoridade quando você faz um bom procedimento, pensa quando você corrige. Então, às vezes as pessoas nem falam com a pessoa que tá ruim, que tá errado, mas todo mundo percebe. A verdade é essa, todo mundo percebe e fica ali vendo. Quando vê a transformação, meu amor, a pessoa ali, quem fez isso aí? Quem corrigiu isso aí pra você? Quem fez sua micro dessa vez? A pessoa sente super segurança de ir lá fazer um trabalho. Então, quando a gente trabalha com correção, a gente não só melhora a autoestima dessas clientes, mas como a gente tem mais autoridade no que a gente está fazendo aos olhos das outras clientes que querem fazer um procedimento. Porque na cabeça delas, quem corrige não erra.
E é assim que funciona. Quando você domina a correção, você não vai ficar errando o procedimento. Você não vai ficar errando profundidade, coloração, colorimetria. A gente entende mais do que a cor, tá? É um assunto mais aprofundado. Você vira realmente autoridade no que você está fazendo. Gente, outra coisa, esquece esse negócio de quente e frio, esses mistérios que a gente tinha, isso é old school, está muito ultrapassado, tá? O negócio é entender além da cor. A gente, dentro do SOS, eu não trago só as técnicas, mas eu te explico tudo também. O que é CI, como analisar os pigmentos, como que a gente analisa se um pigmento tem tal coloração, como que a gente escolhe os nossos pigmentos. Eu trabalho com 3 cores, eu falo também disso dentro do curso. Eu trabalho com 3 colorações, 3 pigmentos para fazer uma nova micro, pigmentos de micropigmentação, e trago também para vocês a utilização de pigmentos de tatuagem na micropigmentação com procedimentos cicatrizados, tá? Antes que alguém pergunte, pode, não pode usar pigmento de tatuagem, mas tem gente que fala que é errado, tem gente que fala... Gente, eu trabalho com estudo de caso, então eu mostro para vocês, mostro cicatrizado. E o incrível dos procedimentos, dos pigmentos de tatuagem, gente, são realmente os valores. Com 3 pigmentos de tatuagem, para fazer a micro mesmo que eu tô falando, tá? Com 3 pigmentos de tatuagem, a gente consegue fazer qualquer tonalidade de pigmento, tá? E cada pigmento de 30 ml custa na faixa de 40 a 50 reais. Um pigmento de micropigmentação custa na faixa de 200 reais. Então, com uma compra de material, gente, você já compra todos os restos, com uma compra de pigmento para micro, que você trocar, né? Porque lá eu ensino a fazer as misturas. Então, quando você comprar e fazer essa economia, com essa economia você já compra todos os outros materiais que você vai precisar para corrigir. E eu mostro sempre, eu trabalho dentro do curso, tanto com pigmentos de micropigmentação, para quem optar, a gente não quer trabalhar com pigmento de tatuagem. Eu mostro os de micropigmentação também, não só os que eu utilizo para correção, mas como os que eu utilizo para a técnica Shadow, que a gente vai fazer o procedimento depois de despigmentar, ou quando a gente vai corrigir, quer cobrir um procedimento anterior, a gente também utiliza a técnica Shadow. Eu ensino também a técnica Shadow, ensino como economizar em material e como você faturar mais trabalhando com correção. Eu sempre falo, né, gente, corrigir é mais do que despigmentar. Devolver a autoestima para as nossas clientes e em alguns casos a gente nem precisa tocar num método de despigmentação. Gente, eu vou deixar aqui também agora uma entrevista, né, um bate-papo que eu fiz com uma das nossas modelos do curso, para vocês verem como é gratificante trabalhar com correção. Como que isso, vocês sentirem na pele da pessoa que está ali com o procedimento errado e realmente passa por essa transformação. Então eu vou deixar a entrevista para vocês. Quem está aí no Instagram, migra lá para o YouTube, porque vai passar lá no YouTube. Vou colocar aqui para vocês. Ei, Kelly, tudo bem com você? Queria te agradecer. Tudo bem, Larissa? Tudo bom também. Queria muito te agradecer você ter aceitado meu convite de estar participando hoje. E eu te convidei hoje para a gente mostrar para as minhas futuras alunas, para as minhas atuais alunas, como que é estar na pele do cliente quando faz um procedimento, achando que vai ter um procedimento legal e acaba se decepcionando, aí se frustrando com o procedimento feito, como que é o processo, né? Nada melhor do que você contar para elas, porque às vezes a gente fala, né, de pessoas que realmente perderam a autoestima, a gente fala isso, e isso é real. Isso é muito real e está muito presente e cresce a cada dia. Essa procura pela despigmentação, pelo número de profissionais que a gente tem que às vezes não estão capacitados a realizar o procedimento, né?
Então, assim, ver você, elas vão, acho que, se conectar e ver realmente que isso acontece e ver todo o processo aí, saber um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, as primeiras coisas que eu queria saber de você, há quanto tempo que você tinha a sobrancelha que você tinha feito, que você não gostou? Eu tinha feito, tinha uns 3 anos, mais ou menos, Larissa. Tinha 3 anos. Começa aí já a caracterizar um procedimento que não foi feito na profundidade correta, né? Que, geralmente o nosso procedimento de micro, quando ele é feito na camada correta, ele vai durar aí de 1 a 2 anos, quando a pele é mais sequinha, assim. Então, quando o procedimento ele é feito na camada errada, aí a gente tem essa durabilidade. E a gente sabe que quando a gente tem uma durabilidade maior, a gente não tem tanta naturalidade, né? É o inverso. Deixa eu olhar aqui. E quando você resolveu fazer esse procedimento, o que te levou a buscar a micropigmentação? A minha sobrancelha sempre foi muito falhada. Então, eu sempre passava sombra, passava lápis. E eu queria a praticidade, né, da micro, e eu esperava realmente que fosse ficar da forma que eu sempre fiz com lápis, sempre fiz com sombra, porque quando você vai no profissional, Larissa, você espera que fique melhor do que você está fazendo no dia a dia, né? Mas no comecinho estava até bonitinho, mas eu percebi que o desenho estava fora dos pelos, que o início estava fora do que realmente deveria ter sido o final. Então eu comecei a ver que não estava tão legal assim. Aí eu comecei a ficar insatisfeita. Fiz retoque, não adiantou, fiz mais um, não adiantou, e ficou. E eu fiquei insatisfeita por 3 anos. Até eu te achar. Que bom, né? Bom que achou. E esse processo aí de se incomodar com o procedimento, você já olhou logo de cara e não gostou? Isso foi um processo assim, você tentou gostar, né? Você falou que fez o retoque, depois fez com a mesma pessoa toda vez que você tinha feito, assim? Sim, eu fiz 3 vezes. Como era a minha primeira micropigmentação, eu não tinha muita experiência e eu sabia, eu fui orientada que tinha que esperar cicatrizar para poder ter o resultado final. Então, assim, eu não sabia se ia ficar... eu não tinha gostado muito, mas eu esperava que depois que cicatrizasse, poderia ficar da forma que eu queria, porque a orientação é a gente esperar cicatrizar, né? Mas... depois que cicatrizou, eu continuei não gostando, porque o desenho não me agradava. E com o passar do tempo, a cor também ficou estranha. Não ficou uma sobrancelha natural, ela começou a ficar meio esverdeada, tinha partes que eu acho que ficou até meio azulado. Então, quanto mais passava o tempo, mais insatisfeita eu estava ficando. Entendi. Você foi percebendo ali que, primeiro você ainda acreditou que era o tempo, né? Depois você foi percebendo Sim. que já era incapacidade profissional ali mesmo, né? Sim. E realmente, quando a gente foi despigmentar sua sobrancelha, a gente estava bem fora, acima dos pelos, né? Eu te orientei, te expliquei todo o design, como que deveria ser feito. A gente despigmentou, depois a gente realmente teve que neutralizar essa cor e... como sobra o resíduo, né? Sua sobrancelha estava bem aqui em cima, sobra um resíduo e aí a gente camuflou essa parte, que é o que realmente vai dar ali o grão final do nosso procedimento, né? Que vai deixar realmente um procedimento parecendo que nunca teve nada ali anteriormente. É o que realmente faz essa diferença, o que permite a gente mudar o design. E assim, a sua pálpebra móvel, ela já tem um espaço muito bom, né? Então, assim, se a gente for olhar pelo visagismo, não existe necessidade nenhuma de levantar ainda mais essa pálpebra móvel, né? Parece que a sobrancelha, se a sobrancelha tá muito alta, fica parecendo que ela tá ali flutuando. Então, tudo tem que ter harmonia. E eu sempre falo com as minhas alunas, um dos maiores motivos, o seu teve vários erros ali, que eu te expliquei quando a gente fez o procedimento,
Mas a maior busca, uma das grandes buscas, né? Eu acho que pode até falar que é a maior, por conta do design errado. Eu já vi vários casos também de trabalhos bonitos, mas em designs errados. Designs que não valorizam ali o rosto da cliente, né? E isso realmente traz uma insatisfação muito grande quando você olha ali no espelho e você não se reconhece. E aí é esse momento ali que a pessoa dá aquele start, né? E eu falo que você é uma cliente foi super carinhosa com essa pessoa, né, que fez, você deu a chance dela retocar, você voltou lá, você acreditou ali que ela poderia melhorar. E como que você se sentiu com isso tudo, depois desse processo todo, depois de não ter gostado, e ainda permitiu que a mesma pessoa, né, pegasse na sua sobrancelha de novo para tentar melhorar? É o que eu falei para você. Eu não conhecia bem esse processo de fazer, cicatrizar. Aí parecia que ela sumia e depois voltava. E eu esperava que ela voltasse da maneira que eu queria. Mas isso não ia acontecer, porque o desenho foi traçado errado. Então eu fiquei insatisfeita, não conseguia tirar, porque a laser é super caro. Eu não tinha condição de pagar isso. E eu fiquei os 3 anos todos passando lápis, corrigindo com corretivo, para fazer da maneira que eu gosto. Então, assim, eu acho que foi... Nossa, foi bem ruim, porque eu não tirava foto sem corrigir minha sobrancelha, eu não saía de casa sem corrigir minha sobrancelha, porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas observavam era minha sobrancelha torta e verde. Então, foi bem ruim mesmo. Eu ia te perguntar isso, se as pessoas perguntavam pra você ou se alguém falava isso não tá bom ou as pessoas fingiam que não via. Ninguém falava não, só que a gente percebe, né, Larissa, as pessoas olhando torto. E eu queria também te falar uma coisa. Eu fui semana passada, eu fui a Carneirinhos, eu encontrei uma moça que eu nunca vi na vida. Ela me parou e falou comigo assim: quem fez sua sobrancelha? Aí eu falei assim: foi Larissa, passei seu telefone. Tipo assim, quando é uma coisa que todo mundo tá achando bonita, as pessoas perguntam. Aí quando tá estranho, as pessoas só olham assim e ficam assim, nossa. Mas não tem coragem de falar. Mas não tava legal, não. Eu acho que tem um limite ali que quando tá, às vezes não tá tão legal, que a pessoa tem coragem de falar. E quando tá, às vezes, viu que foi um erro, então talvez você já estava vendo que não estava legal também, né? Com uma baixa estima ali, chateada com o procedimento. Então, às vezes, a pessoa não quer piorar a situação de chegar e falar, né? Quando é um erro muito gritante. E assim, foi um prazer te atender, foi muito bacana pegar o seu caso, sua sobrancelha. Foi realmente sempre aprendizado pra gente, né? E agora eu quero saber de você, como é que você está se sentindo, como que tá a sobrancelha? Agora eu tô feliz da vida, porque eu cheguei na sobrancelha que eu queria. Então agora eu tô super satisfeita, super grata a você. Você é maravilhosa, você é uma ótima profissional, fofa, gente. Vocês têm que ver como você fica à vontade quando você vai no salão dela. Ela é uma fofa. E eu tô muito feliz agora, Larissa. Eu acho que minha sobrancelha nem retoque não vai precisar, não, porque ela tá do jeito que eu queria. Ai, que bom, que eu queria, gente. no desenho que eu queria. E sim, não é só eu que penso isso, porque várias pessoas estão perguntando quem que fez. Quando as pessoas perguntam quem que fez, é porque tá gostando. Sim, com certeza. Então eu tô muito feliz. E eu falo com as minhas alunas, gente, fazer um trabalho bem feito é muito bom, mas corrigir é melhor ainda. E é o melhor cartão de visita. Cartão de visita não é só o procedimento que você faz, não, mas todo mundo que viu como que sua sobrancelha tava, aí vê, ninguém tem coragem de falar, mas percebe que tá muito melhor. E eu falo assim, é o melhor cartão de visita. A pessoa vê aquele profissional e fala assim, nossa, fez um milagre ali, né? Então ela é foda. Pensa. Literalmente. E é aquela coisa assim, que para as alunas que estão principalmente querendo divulgar o trabalho, dar um passo, é onde realmente vai impulsionar ali o trabalho dela, o nome dela, né? E eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com você.
Espero aí que você curta aí muito sua sobrancelha. Tire muitas fotos agora, muitas selfies. Muito obrigada. Quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigada mesmo. Do dia que a gente... mais para mim, porque é igual você falou, é o cartão de visita. Ai, gente, não liguei o microfone. Vamos lá. Tô aqui falando sem vocês me escutarem, ainda bem que alguém avisou. Gente, vocês viram aí que a Kelly veio falando, olha como que é gostoso receber esse carinho, né? Da cliente depois do procedimento de correção, né? Elas ficam aí bem felizes, super gratas com o nosso procedimento. E o que eu já falei com vocês antes, quando a pessoa tem a sobrancelha errada, às vezes as pessoas não ficam falando ali o tempo todo que tá errado, mas elas percebem, né? Elas percebem. E quando elas veem a transformação, elas querem logo saber quem é que fez. E quando ela vira e fala, nossa, foi a Larissa Cota? Gente, essa pessoa que perguntou, ela não tem dúvida com quem que ela vai fazer o procedimento. Vai ser com a Larissa Cota. Vocês não precisam ter dúvida disso. Então, tem uma coisa que ou serve para o bem ou serve para o mal. Tá travado? Tá reconectando aqui. Então sai aí do seu... Gente, quem bate o bolo por último é que ganha o nome, tá? E isso pode ser positivo ou pode ser... Espera, tá travando. Tá dando pique no som. Gente, vocês estão me escutando? Como é que tá aí? Vai me contando se vocês estão me escutando. Me conta aí se tá travando para vocês, se tá ok. Deixa eu ver aqui a outra internet. Como que tá? Eu acho que eu vou colocar a minha aqui de novo. Parou de... Acho que voltou. Então, vou colocar outra internet aqui, gente. Vai dar mais um delay. Paciência com a gente, que essa chuva não tá ajudando. Vocês estão me escutando? Gente, agora é a hora de mandar pergunta, tá? Pra gente responder aqui no final. Eu vou ler a pergunta aqui da Marina.
Quando a micro é feita mais profunda, a despigmentação química consegue retirar? Sim. Marina, eu não sei se você acompanhou a live desde o início, né? Mas de qualquer forma essa live vai ficar gravada. Então eu mostro um caso de um antes e depois de uma micropigmentação feita em profundidade errada, que a gente fez apenas uma sessão e conseguiu refazer o procedimento, tá? Então a gente consegue remover com a despigmentação química todo tipo de procedimento, não tem distinção. Gente, o que eu estava falando, para a gente finalizar, é que quem bate o bolo por último é que ganha o nome. E a gente pode ver isso de forma positiva ou negativa. Então, quando você faz uma super transformação, você encanta as clientes e tanto as pessoas que conhecem essa pessoa, vê que ela tinha um procedimento ruim e vê a transformação, como que você conseguiu levar a autoestima de novo para ela, como que você conseguiu realmente transformar um procedimento que estava ruim ou péssimo em um procedimento lindo. E a gente consegue fazer isso através do método SOS. Ou você pode simplesmente ficar aí fazendo gambiarra, né, gente? Porque eu falo que inicialmente eu já até peguei alguns casos assim, mas eu olhava e não ficava satisfeita com o meu trabalho. Então, aquilo me fazia mais mal do que bem, além de ser o nome da gente. Quando a pessoa já tem um procedimento, você quer fazer qualquer coisa ali por cima para poder não perder a cliente sem saber realmente corrigir. Então, isso é um erro muito grave, porque é o seu nome. A pessoa não vai virar e falar assim, olha, eu fiz com fulano, mas tinha um procedimento antes, aí o fulano deu uma melhoradinha. Não, ela vai falar, foi fulano que fez. E aí é o seu nome que ela vai estar carregando aí no rosto dela, com uma gambiarrinha que você fez fazendo um procedimento em cima do outro. Gente, vocês têm mais perguntas? Eu quero adiantar que amanhã a gente vai ter mais uma live, vou estar falando também sobre correção, vou estar contando um pouco mais sobre o método SOS e a gente vai dar um super desconto para quem está acompanhando a gente nesses 2 dias de live, para quem quiser realmente ingressar na área de correção, para quem quiser fazer parte da mais nova turma SOS Sobrancelhas. E fica ligado, assiste essa aula ao vivo, porque a gente sempre faz vagas limitadas, né? Quem é minha aluna sabe que eu acompanho cada aluna de pertinho. Então a gente sempre limita as vagas para eu poder continuar dando essa assistência para as minhas alunas. Bom, eu vejo vocês amanhã. Algum recado? A gente vai abrir o grupo para vocês falarem aí o que vocês acharam, para a gente bater um papo aí mais próximo. Então, se você não está no grupo, o link do grupo está lá na bio do meu Instagram. Vai lá participar do grupo para a gente poder bater um papo, vocês tirarem as dúvidas também. Vocês podem mandar perguntinhas por aqui ou lá, que eu vou responder todo mundo. A gente vai deixar um pouquinho aberto. E amanhã, não se esqueça, às 20 horas a gente tem um encontro marcado. Grande beijo!